Olha, tem o MDB, o PT, o PSB, o PT do B, o PTC, tem o Partido Verde, tem o Avante, tem o POD. Nossa, como tem partido político aqui no Brasil. Com o insaciável troca-troca partidário, no momento existem 32 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Se bobear, vai ter mais uns 10 até o fim desse vídeo. Se inscreve aí. Mesmo com todos esses partidos políticos, as pessoas acreditam que só tem dois tipos de brasileiros. Ou você é petista, comunista, ladrão, ou você é bolsonista, fascista, golpista. Tô bonita? Tá bom? O cabelo tá tudo bom? Haja maquiagem e fita adesiva. Parece que ninguém sabe o que era aqui no Brasil. Nos anos 80, após 21 anos de ditadura militar e um governo da extrema-direita, o país finalmente recuperou a tão cobiçada democracia. E todo mundo festejou. Só que já de cara, o primeiro presidente eleito em eleições diretas foi um fiasco. Iniciei uma cruzada que chegou ao Brasil inteiro. A caça aos marajás. O cara veio com papo de caçar marajá, prometeu que ia acabar com a corrupção. Marajá, corrupto e boa-vida, esses vão para a rua. Mas aí o próprio foi suspeito de corrupção e, no fim, acabou renunciando para escapar do impeachment. Permaneci isento, apesar das calúnias, difamações e injustiças contra mim cometidas. Alguns anos depois, a democracia finalmente se firmou e o Brasil até que teve um bom período de prosperidade, principalmente entre 2003 a 2008, durante o governo socialista democrata do Lula e o PT. Hoje, cada brasileiro e brasileira acredita mais no seu país e em si mesmo. Trata-se de uma conquista coletiva de todos nós. Mas a festa não durou muito. Depois de uma recessão mundial e uma corrupção incontrolável, a economia foi pro brejo. Daí começaram a bater na panela, deram um impeachment na presidenta. É urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. E o vice, que é da direita, tomou posse. Nas eleições de 2018, cansado de corrupção e uma bagunça no governo, o povo acabou escolhendo o presidente ex-militar da extrema-direita, botando mais lenha na fogueira da eterna batalha entre a direita e a esquerda. Esta briga ideológica entre capitalismo e socialismo não é nova e nem exclusiva do Brasil. Mas qual foi o primeiro a surgir? A galinha ou o ovo? Peraí. Nós não estamos falando nem galinha nem de ovo, mas eu vou falar daqui a pouquinho. O primeiro a surgir foi o capitalismo e ele está dividido historicamente em três partes: o capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. O capitalismo comercial teve início durante a monarquia da Europa medieval do século XV com a decadência do feudalismo, que era o sistema de organização econômica, política, social baseada no regime de servidão, onde o trabalhador rural era servo do proprietário de terras, o senhor feudal, que pertencia à classe nobre. Essas terras eram concedidas pelos reis ou rainhas. Esse sistema era estagnado, quer dizer, não existia possibilidades de mobilidade social. Quem nascesse pobre e servo, morria pobre e servo. O feudalismo era autossuficiente, só era produzido o que seria consumido no local. Não havia comércio ou moedas. O intercâmbio de mercadoria era feito através de troca de produtos por produtos. Aquela coisa, né? Pagar as coisas com galinha e ovos. Eu falei que ia ter galinhas e ovos, não falei? Com o aumento da população e o desenvolvimento das cidades, o comércio também se expandiu. Aí você já viu, né? Não dava mais para carregar galinha e ovo para lá e para cá para comprar as coisas. Foi aí que resolveram inventar uma tal de moeda, conhecido hoje em dia como os merréis, bufunfa, din-din, grana, enfim, o dinheiro. A partir daí, as terras deixaram de ser a fonte mais importante de renda, dando espaço para o poder de venda. Até rimou, hein? Esta evolução do mercado criou uma nova classe, a burguesia, permitindo uma mobilidade social de quem vivia de comércio.
O poder então começou a passar das mãos dos nobres para as mãos da burguesia, que cresceu com a intensificação do comércio. Com o comércio intensificando, as necessidades de produtos foi crescendo, dando espaço para o próximo sistema político, o capitalismo industrial, que começou na Inglaterra no século XVIII com a Revolução Industrial. Até então, os produtos eram produzidos manualmente, de modo artesanal, portanto, em pequenas quantidades. Com a invenção de máquinas a vapor, começou a era de produção em grande escala, surgindo assim a classe operária. Com toda essa revolução industrial, a necessidade de investimentos para expandir as produções deu início ao capitalismo financeiro, que foi consolidado com a Primeira Guerra Mundial. Com isso, o poder passou para a mão dos bancos e as grandes corporações, por meio de monopólio industrial e financeiro. Vida de gado, povo marcado esse, povo feliz. O Brasil, assim como outros países do terceiro mundo, é marcado por um grande atraso estrutural devido a anos de exploração colonial e pré-capitalista. Depois de 4 séculos de uma economia agrária, o desenvolvimento capitalista no Brasil só se concretizou com o movimento de 1930, sendo o mais aparente durante o Estado Novo de Getúlio Vargas e a República Populista de 1945 a 1964, que criou a infraestrutura necessária ao trabalho industrial. Agora que já vimos aí a origem do capitalismo, vamos conhecer o seu filho bastardo, o socialismo. O capitalismo industrial criou uma desigualdade social muito grande. A classe burguesa, que era detentora dos meios de produção, enriquecia às custas da mão de obra da classe proletária, que vivia em condições precárias. Com a injustiça social, a classe trabalhadora iniciou uma resistência contra a exploração capitalista, instigando uma reforma radical da sociedade. E foi assim que nasceu o socialismo. O povo unido jamais será vencido. A ideia do socialismo no Brasil começou a aparecer no fim do século XVIII, mas sem nenhuma relação com a realidade social e econômica da época, pois o país ainda não era uma nação industrial com trabalhos assalariados. O Brasil ainda dependia da mão de obra de escravos. E esses primeiros precursores do socialismo eram bem hipócritas, viu? Eles defendiam a escravidão achando que era uma coisa natural. Que diabo de socialismo é esse? Nós queremos construir o socialismo brasileiro. É um socialismo adaptado à nossa cultura. Foi no século XX, durante a Primeira República, que o socialismo começou a se concretizar no Brasil. Com a vitória da Revolução Bolchevique da Rússia de 1917, as ideias de Marx e Lenin influenciaram os ideologistas da esquerda, e isso levou à formação de vários grupos comunistas no sul e nordeste do país. Em 1922, nasceu o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que, apesar de ser registrado oficialmente, foi proibido por muito tempo. Todos nós sabemos que no mundo inteiro nunca os trabalhadores conseguiram ganhar nada sem que houvesse luta, sem que houvesse perseverança, sem que houvesse disposição de brigar até o fim. E me coloco diante de toda a nação, nesse dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. Se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. Vamos esclarecer para você, que ainda está em cima do muro, a diferença ideológica entre a direita e a esquerda. A esquerda defende um governo maior, com a responsabilidade de manter uma sociedade com oportunidades iguais para todos, gastando mais com programas sociais para beneficiar toda a população. Para isso, favorece mais impostos sobre a classe alta. Alguém tem que pagar, né? Já a direita prefere um governo menor, dando espaço para iniciativas individuais. Tá difícil essa palavra. Como é difícil? Não é difícil. Iniciativas individuais. Ô, gente, vamos lá. A direita prefere um governo menor, dando espaço para iniciativas individuais. Tá vendo? Tá difícil. Não tem outra palavra para botar aí, não? Não tem outra palavrinha aí, não? Não? É isso, né? Já a direita prefere um governo menor, dando espaço para iniciativas individuais e com um gasto público reduzido. Por isso, acreditam que as pessoas que produzirem mais devem pagar menos impostos,
Assim sendo, pode ter uma maior contribuição à sociedade. E como é que está o meu pacientezinho, bem obrigado, doutor. Em questão de saúde pública, a esquerda acredita que é um dos direitos fundamentais a todos os cidadãos e deve ser garantido pelo Estado. A direita acredita que um sistema de saúde nas mãos de companhias privadas é mais eficaz e de melhor qualidade. A vida que cada um leva dentro da sua casa, o parceiro que a pessoa quer ter, ou a mulher ou o homem, é um problema dele. A esquerda possui uma visão mais progressista, progressista, outra palavra que um saco. A esquerda possui uma visão mais progressista e a favor de mudanças, como defendendo o casamento homossexual e leis contra a discriminação. Já a direita possui uma visão mais tradicional da ordem social existente e são contra casamento homossexual. Respeito homossexual, eles é que tem que nos respeitar. É o contrário. A política é o contrário. Pra eles não vale tudo, né? A esquerda é a favor do desarmamento, enquanto a direita é a favor da liberação de porte de armas. Daí que entra o revolvinho de mão. No papel, até que as duas ideologias fazem sentido. No capitalismo, toda a economia é baseada na oferta e procura. O consumidor é protegido pela competição de vários vendedores, tendo assim a capacidade de negociação. Em torno, o empregado é protegido por várias oportunidades de trabalho oferecidas por diferentes empregadores. Com as empresas pagando menos impostos, elas podem faturar mais e reinvestir no seu crescimento, assim gerando mais trabalho e oportunidade. Tem até um nome para isso nos Estados Unidos, é chamado trickle-down effect. É bem simples, você joga todo o dinheiro em cima da pirâmide e o dinheiro vai caindo até chegar na mão da classe trabalhadora embaixo da pirâmide. O socialismo propõe moradia, educação e sistema de saúde de qualidade para todos, através de uma taxação maior da classe alta e das corporações, assim promovendo uma divisão mais justa dos lucros, evitando uma exploração da classe trabalhadora. Não podemos, o poder público, viver de arrecadar imposto, meu Deus do céu, não dá mais. Em realidade, porém, os dois lados têm dois inimigos em comum, o egoísmo e a ganância do ser humano. No socialismo, por exemplo, com um governo maior e com mais controle sobre a distribuição monetária do Estado, corre o risco de empobrecer o país inteiro devido a uma má administração ou corrupção por parte do governo. Outro lado negativo do socialismo é a possibilidade de uma parte da população não ter o incentivo de trabalhar e se acomodar em viver às custas do governo. No capitalismo, as empresas privadas muitas vezes acabam explorando a classe trabalhadora e abusando dos recursos naturais para se enriquecer. Essa palavrinha aí para enriquecer é difícil, hein? Deu até cãibra aqui. No capitalismo, as empresas privadas muitas vezes acabam explorando a classe trabalhadora e abusando dos recursos naturais para se enriquecerem cada vez mais, numa ganância insaciável da elite, resultando numa sociedade com riqueza nas mãos de poucos. O que você prefere? Uma sociedade onde seu bem-estar, educação, saúde e infraestrutura são controladas por instituições privadas gananciosas que não têm nenhuma consideração pela qualidade de vida da classe trabalhadora, deixando a maioria da população vivendo em miséria com um país tomado pela pobreza e violência? Ou você prefere uma sociedade socialista controlada por líderes políticos corruptos que esvaziam os cofres públicos descaradamente, deixando a população à deriva, e um país tomado pela pobreza e violência? Você percebeu que as duas situações têm o mesmo resultado: pobreza e violência. Seja um milionário ganancioso ou um líder político ladrão e corrupto, os dois representam as piores qualidades do ser humano, e são eles os responsáveis pelos sofrimentos de milhões de seres vivos, desde o início da história do ser humano.